E aí pessoal, beleza? Meu nome é Kaique e nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o teste unitário ou teste de unidade e a ferramenta JUnit. Bom, então para começar, o teste unitário, assim como o nome sugere, é a prática de testar cada parte do sistema separado, ou seja, um método, classe ou objetos. Vamos imaginar, por exemplo, numa produção de um veículo, na produção de um carro, que já tenhamos o produto final e daí então encontramos um erro, por exemplo, alguma peça, alguma falha em algum mecanismo. Então tudo isso geraria um custo muito maior para estar dando essa manutenção, para estar corrigindo esse problema, porque o projeto já está ali na sua parte final e geraria muito gasto para estar retornando e fazendo todo esse processo novamente e para estar localizando ali o que está com problema. Então, é nisso que esse teste unitário foca, na menor parte possível de um sistema, em testar etapa por etapa e assim para se obter um todo. Bom, e em Java, a menor parte são os métodos, que a gente pode estar testando separadamente. Bom, motivos para o teste unitário. Primeiro que o teste unitário ele previne contra aparecimento de bugs oriundos de códigos mal escritos, código testados é mais confiável, permite alterações sem medo, teste de situações de sucesso e falha, gera e preserva um conhecimento sobre a regra de negócio do projeto. Se você está ali testando cada método, cada funcionamento do sistema, você tem uma regra de negócio ali, um conhecimento sobre o todo. Quando fazer o teste? Bom, o teste unitário ele deve ser feito desde o início até o fim. Então, no início, primeiro se projeta e escreve as classes de teste e depois as classes de regras de negócio. E durante todo o projeto, pois é muito mais fácil corrigir pequenos problemas do que corrigir algo maior no final. Quem faz os testes? Bom, começando com o test case, que é para cada classe, o desenvolvedor que projeta e escreve roda. Test suite, a gente pode dizer que é um agrupamento desses cases, o coordenador e o desenvolvedor projeta, escreve e roda. Bom, e dependendo da metodologia de cada empresa, o programador realiza ou não os testes, porque eles podem ter uma equipe separada, especializada em testes, que é a equipe de QA, os analistas de testes. Então, após cada mudança que é feita nesse projeto, os analistas de testes têm os seus casos de testes para estar sendo feito o teste, encontrando possíveis bugs. Então, o que testar? Bom, primeiramente tenha criatividade, imagine várias possibilidades de teste. Comece pelo mais simples, é óbvio, comece desde o que seria um retorno esperado dessa função até todas as suas variações. E achou um bug, antes de consertar, escreva um caso de teste que o detecte. Bom, então o JUnit. O JUnit é um framework que facilita, na criação de testes de unidade. Ele possui alguns métodos que tornam o seu código de teste bem legível e fácil de fazer as asserções. Com suporte à criação de testes automatizados na linguagem de programação Java. Bom, o JUnit é uma ferramenta então open source. Você pode estar utilizando no seu projeto sem problema. E ele já possui uma integração com todas as grandes IDEs. No caso aqui eu vou estar utilizando o Eclipse para estar mostrando. Vou mostrar o passo a passo de como está configurando e adicionando as bibliotecas dele. Bom, então aqui hoje vamos passar para o Eclipse. Então aqui no Eclipse eu vou estar mostrando como importamos a biblioteca do JUnit e realizamos alguns testes. Bom, eu tenho a minha classe string, que tenho dois métodos aqui, o evazio e o inverso. O evazio retorna um boolean, verificando se essa string passada por parâmetro é vazia ou não, e o string ele retorna a string invertida. Bom, então primeiramente vamos estar importando a biblioteca do JUnit. Então clique com o botão direito, Properties, em Java Build Path, Libraries. Então clique em Add Library.
selecione JUnit, aqui é a versão Finish. Então você vai ver aqui que a biblioteca vai estar aparecendo aqui. Então Apply and Close. Bom, então em seguida você pode observar que na pasta do seu projeto você vai ter aqui o JUnit importado. Então agora a segunda coisa a se fazer é criar um package referente ao package do nosso projeto. Então aqui tem o package projeto.test. Em seguida, vamos estar criando então a classe de teste. Como eu vou estar testando a classe string, então por questão de prática, a gente vai colocar o mesmo nome aqui, classe string teste. Bom, então aqui criando a classe teste, vamos estar então implementando os métodos. Bom, vou colocar aqui o primeiro método, que é o teste é vazio. Bom, o teste é vazio, que é o primeiro método da nossa classe string. Bom, então para estar marcando aqui, a gente precisa estar colocando uma anotação, né, no caso uma tag aqui, que é o teste, que a gente vai estar sinalizando que esse método a gente vai estar realizando o teste do JUnit. Para isso tem que estar importando aqui, ó, import test org.junit. Então importamos. Então agora vamos começar a pensar aqui no nosso caso de teste. Então eu vou criar aqui um boolean teste que a gente vai estar usando. Então eu vou preparar meu primeiro teste aqui. Meu teste recebe classe string, porque é um método estático aqui no caso, né? Não consegue acessar direto. Classe string ponto é vazio. Então aqui a gente precisa passar um argumento. Vamos passar aqui então, isso aqui vai testar então se o que eu estou passando ele está vazio ou não. Vamos passar alguma coisa aqui, vamos passar palavra. Tá, então agora vem a parte mais importante, que é o assert. O assert, ele é o que define o que a gente espera de retorno desse teste. Então, no caso, a gente sabe que o teste ele tem que retornar se é vazio, se ele é falso ou verdadeiro. Nesse caso, vai retornar falso. A gente está passando aqui uma string, tá? Ele não é vazio, então ele vai retornar falso. Então, assert false, que a gente precisa estar importando também. No caso, é esse org.junit, não esse framework. Tá, beleza. Tá importado. Aqui a gente precisa passar o que a gente vai estar testando, que é o teste. Está testando se esse valor aqui, se esse teste, ele vai estar como falso. Então, beleza. Esse é o primeiro teste. Agora vamos a outra hipótese aqui. Teste classe string ponto é vazio. Vamos estar passando aqui então sem nada. Então, nesse caso, como estamos passando sem nada, a gente espera que o retorno disso seja verdadeiro. Então, assert true. Então, aqui a gente coloca o teste. Então, estamos esperando que esse teste seja verdadeiro. Nossa segunda hipótese. Classe string ponto é vazio. Vamos estar passando aqui agora null de fato. Então, assert ponto. O que nós esperamos que seja null. Então, é assim. Se não me engano. Não, no caso é true mesmo. Porque vai ser verdadeiro o nosso teste. Ele vai ser null. Então, esse aqui temos nosso primeiro teste. Tá, eu já vou estar fazendo aqui também para testar o outro método. Então, public void teste inverso. É o nosso segundo método da nossa classe. Então, não esqueça de colocar a anotação aqui em cima, teste, para estar marcando para a nossa classe. Então, aqui, no caso, ele retorna uma string, né? Então, vamos criar a string. Ela vai receber uma string ponto, uma classe string ponto inverso. E aqui a gente tem que passar nossa string, então. Vou passar ABC.
só quero que ele me retorne o inverso disso. Então vamos lá. Então, o que queremos? O assert.assert equal. Porque agora vamos estar comparando. Então é o equals. O equals ele recebe dois parâmetros. Peraí que deu algum problema aqui. Isso. O equals ele recebe dois parâmetros. Então o que esperamos na primeira aqui e o que estamos enviando. No caso. Ou melhor, o que foi retornado dessa chamada. Então, vamos colocar aqui, esperamos que me retorne o inverso. Então, CBA. E aqui, estamos passando o S, certo? Que é a nossa string aqui que vai estar recebendo ABC. Vai estar recebendo, no caso, o ABC no método, né? Então, vai estar recebendo CBA. Esse é o nosso primeiro caso. Vamos estar fazendo aqui um outro, então, que é classe string ponto inverso. Vamos estar passando null. Agora sim vamos estar utilizando o null. Assert null, que vai validar que a gente não passou nada, então que é null. Então esses são nossos dois métodos, tá? Que vai estar testando esses métodos dessa classe. Então a gente vai estar passando esses parâmetros aqui. Passando a palavra, então vai retornar que é vazio. Aqui estamos passando de fato vazio, vai retornar que é verdadeiro. Então, isso aqui tem que assegurar que esse teste é verdadeiro. E aqui estamos passando null, também vai ser verdadeiro. E aqui a gente vai estar recebendo o inverso, né? O S vai estar recebendo essa string invertida. Então a gente está falando aqui que é a string invertida se isso é igual a isso. Basicamente é isso. E aqui se ele é realmente nulo. Então, para a gente visualizar agora esse teste, podemos executar e visualizar, a gente vai ter que estar adicionando a view do JUnit, que é, então vamos lá, vamos aqui em Window, Show View e Other. Aí aqui em Java tem aqui JUnit. Então, Open. Então aqui essa é a view do JUnit que a gente pode estar executando. Então vamos lá, eu vou executar o primeiro caso aqui para ver se deu certo. Vamos executar a classe aqui, ok. Executou, tá? Vamos lá, executou. Então eu tenho aqui que foi executado 2, sem nenhum erro, sem nenhuma falha. Se vocês abrirem, vocês podem ver os dois casos que passaram. Tá? Então aqui tá ok. Passou no teste, deu tudo certinho, retornou o que a gente precisava. Vamos então aqui estar mudando para a gente ver o retorno no caso de um caso de erro, né? Deixa eu ver, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, o retorno dessa string, que ele teria que retornar a string invertida. Vamos retornar a própria string, S no caso, que não é ela invertida, né? Porque aqui que ela recebe, aqui que ela é invertida, estamos passando o S, que é a string original. Então o retorno vai ser ABC igual. Então teria que dar falso aqui. Então vamos salvar aqui e vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Executa. Olha lá. Foi executado 2 testes. 0 erros e uma falha. Certo. Então aqui dá pra gente ver o que falhou. Então aqui, ó, esse aqui o teste é vazio, passou, a gente não mexeu nele. E o teste inverso deu algum problema aí. Aqui embaixo a gente tem o que foi esperado, ó. Expected CBA but was ABC, mas retornou ABC, que é realmente o que aconteceu. Então se dermos 2 cliques aqui, ele leva direto para a parte onde encontrou o erro. Então com isso aqui, você já consegue se direcionar diretamente para onde está o problema, entendeu? A gente já consegue saber que é nesse método não está retornando o que a gente está esperando aqui por parâmetro. Tá? Então essa primeira parte dos testes, dessa parte bem básica é isso. E agora eu vou estar falando então que esse é um test case, né? Test case aplicado para cada método. E agora a gente tem o teste switch. Eu vou estar explicando também como funciona. Então agora vamos estar fazendo o switch. O que é o switch? O switch ele é utilizado para testar um conjunto de classes. Então, ao invés de a gente testar
método por método, vamos estar testando várias classes de uma vez. Bom, então aqui no pacote de projeto, testes, vamos criar uma nova classe. Aí o nome pode ser qualquer um, vou teste switch. Ok. Bom, nessa classe não precisamos implementar nada. A única coisa que vamos fazer é colocar algumas anotações. Então a primeira é a run with switch.class. Essa anotação aqui ela é necessária. Vamos importar aqui então o primeiro pacote e o switch. Tá, então agora a gente precisa indicar quais classes vamos estar utilizando. Então agora o switch classes. Então a gente vai passar um array de classes. Então vai ser aqui as chaves. Então a primeira classe é classe array test, que é a minha primeira classe de teste. Ponto class. E minha segunda classe é a classe string test. Ponto class. Ok, vamos importar aqui. Certo. Bom, então basicamente são essas duas anotações que são necessárias para estar nos indicando quais classes serão realizado o teste. E para executar, então, é a mesma forma. Temos aqui nossa view do JUnit. Então vamos aqui em run as. Não, aqui no caso acho que já tem ela aqui, ó. Não, peraí, não salvei. Tem que salvar. Run as unit test. Então aqui executou. Temos aqui então as duas classes que foram executadas e os métodos, tá? O método reverse e os dois da minha outra classe. Bom, então aqui não deu nenhum erro, passou, né, a barrinha verde, que significa que deu certo. Então este é o switch. Então ao invés de estar testando método por método, classe por classe, a gente pode fazer um pacote de classes aqui e enviar tudo junto. Bom, então é isso. Espero que tenha ficado bem explicado. Esse foi o JUnit com teste unitário. Então valeu, até a próxima.